Há histórias que não mudam, porque o coração humano também não muda. Os cenários se transformam, as palavras ganham novas roupas, mas as lutas da alma continuam as mesmas. A história que ouviremos hoje poderia acontecer em qualquer rua, em qualquer casa, em qualquer família, talvez até na sua. Tudo começa dentro de um lar aparentemente seguro. Um pai presente, Augusto, 2 filhos criados com cuidado, Rafael e Gabriel. Nenhuma grande tragédia, nenhuma falta visível, e ainda assim, um coração inquieto cresce em silêncio. Porque nem sempre o afastamento começa com rebeldia escancarada. Às vezes começa com uma sensação difícil de explicar. A ideia de que viver debaixo do amor do pai é o mesmo que viver limitado. Rafael não queria destruir sua família. Ele só queria viver do seu jeito. Queria provar a vida sem conselhos, sem expectativas, sem alguém a quem prestar contas. No fundo, acreditava que a verdadeira liberdade começava quando a voz do pai deixasse de orientar seus passos. Essa história não é apenas sobre juventude inconsequente. É sobre o desejo antigo do coração humano de ser dono do próprio caminho, mesmo que isso custe a paz. É sobre confundir autonomia com liberdade e distância com felicidade. Antes de seguir adiante, essa história já nos chama à honestidade. Porque de alguma forma, todos nós já estivemos nela. Alguns saíram de casa cedo, outros nunca saíram fisicamente, mas se afastaram por dentro. E a pergunta que se levanta diante de nós é simples, porém profunda. Hoje você se reconhece mais em Rafael, que deseja partir, ou em Augusto, o pai que continua esperando? Augusto era um homem cuja autoridade vinha da constância, não do medo. A casa era um lugar de ordem, trabalho e dignidade. Gabriel, o filho mais velho, parecia ter aprendido bem essas lições. Responsável, correto, sempre presente. Para quem olhava de fora, o filho exemplar. Rafael, o mais novo, era inquieto. Enquanto trabalhava ao lado do pai, sua mente estava longe. As regras da casa começaram a soar como barreiras, não como cuidado. Até que um dia ele tomou coragem. Não houve briga, apenas um pedido que na prática dizia: "Quero viver minha vida sem você no centro dela." Augusto ouviu em silêncio. Sabia que palavras não seguram um coração decidido a partir. Ele não impediu, porque o amor verdadeiro não controla, ele permite, mesmo quando dói. Rafael partiu acreditando que estava indo em direção à vida. No começo, tudo parecia confirmar sua escolha. Liberdade empolgante, dinheiro fácil, decisões sem limites. Mas a vida longe de casa encanta primeiro e cobra depois. Aos poucos, o dinheiro acabou, as amizades desapareceram e Rafael percebeu algo doloroso. Havia trocado o cuidado do pai por uma vida que não cuidava dele. Não foi apenas a fome do corpo que chegou, foi a fome da alma. No fundo do poço, algo começou a mudar. Ele se lembrou da casa que havia deixado, não das regras, mas do cuidado. Reconheceu que sua miséria não era azar, era fruto das próprias escolhas. Arrependimento verdadeiro começa com humildade. Rafael voltou, não esperando direitos, apenas misericórdia. Enquanto isso, Augusto continuava esperando. Quando viu o filho ao longe, correu. Antes que qualquer explicação fosse dada, houve um abraço. A vergonha foi coberta, a dignidade restaurada. O filho que esperava migalhas recebeu identidade. Mas a história não termina ali. Gabriel ouviu a festa e se indignou. Anos de obediência começaram a cobrar reconhecimento. Seu problema não era o irmão, era o perdão do pai. Porque a justiça sem amor sempre se ofende quando a graça entra em cena. Augusto saiu mais uma vez. Agora não para correr, mas para conversar. Lembrou a Gabriel que tudo sempre esteve à sua disposição, que obediência sem comunhão nunca foi o objetivo. Alguns de nós somos Rafael, outros Gabriel. Ambos precisam do mesmo pai.
No centro dessa história não está o erro de um filho, nem o acerto do outro. Está o coração de um pai que ama antes, durante e depois. Essa história não pede opinião, ela pede decisão. Voltar se estivermos longe, ou entrar na festa se estivermos do lado de fora por orgulho. Porque no fim, não é sobre filhos que acertam tudo, é sobre um pai que continua amando. Se essa história falou com você, não deixe que ela termine aqui. Reflita, ore, e se for preciso, levante-se e volte. E se você deseja continuar treinando sua mente e seu coração com reflexões que formam a alma, inscreva-se no canal Treine a Mente. Aqui, cada história é um convite para voltar para casa.